sabe? Geralmente, quando a gente fala sobre ir ao médico ou, tipo, ao dentista, tem aquela expectativa de cuidado, né? De buscar um alívio para alguma dor ou só confirmar que a saúde está em dia. Aham, com certeza. Aquele check-up básico. Isso. Mas assim, tem um momento muito específico nessa jornada toda que quase sempre dá aquele frio na barriga em qualquer paciente. Ah, eu já até imagino qual é. É aquele instante exato em que aquela porta super pesada se fecha, sabe? O profissional de saúde avisa que vai sair da sala e a pessoa fica lá, Sozinha. sozinha, olhando para uma máquina enorme, super intimidadora e para aquele símbolo amarelo e preto na parede, o trifólio da radiação. É inevitável pensar, tipo, se a pessoa que estudou isso anos a fio tá correndo para se esconder atrás de uma parede de chumbo? O que essa máquina vai fazer comigo, né? Exatamente. O que essa máquina vai fazer com o meu corpo? Olha, essa é uma reação instintiva e de autopreservação totalmente compreensível. O que a gente não vê, o invisível, sempre gera um certo nível de apreensão no ser humano. Com certeza. E nós fomos culturalmente condicionados e, assim, com certa razão histórica, a associar a palavra radiação a grandes desastres ou a um perigo silencioso. Mas a realidade dessa área moderna do radiodiagnóstico é muito diferente dessa imagem assustadora. Aham. Existe uma engenharia, incrivelmente precisa e um rigor ético e legal por trás daquele breve bip da máquina, sabe? E é exatamente por isso que a gente está aqui hoje. A nossa missão nesse nosso mergulho profundo de hoje é investigar o arcabouço científico e as diretrizes que governam a proteção radiológica no Brasil, tanto na medicina quanto na odontologia. Um tema fascinante, aliás. Muito. Nós vamos destrinchar como essa proteção evoluiu, sabe? Até chegar na atual e super moderna resolução RDC 330. A ideia é mostrar para quem acompanha a nossa análise que, por trás daquele medo super compreensível, tem um sistema todo desenhado para extrair o máximo de benefício do diagnóstico, mas com mais alto nível de segurança. Perfeito. Não é simplesmente apertar um botão e torcer para dar certo. Tem toda uma ciência agindo em cada milissegundo ali. E eu tô muito curiosa para entrar nos detalhes. E eu tô preparado para a gente desmistificar isso tudo. E, bom, para entender a magnitude e a sofisticação desse nível de segurança de hoje, a gente precisa dar um passo atrás. Contexto histórico, adoro. Isso. A gente precisa voltar lá para o final do século XIX, porque a humanidade descobriu os raios-x quase por acidente, né? Em 1895, com o Röntgen e a radioatividade natural logo no ano seguinte. Nossa, faz bastante tempo. Faz. E naquele primeiro momento a comunidade médica ficou maravilhada. Imagina, a capacidade de enxergar o esqueleto humano sem precisar de um bisturi. Parecia mágica, né? Parecia total mágica. Mas como toda tecnologia muito revolucionária que surge antes do manual de instruções ser escrito, o começo deve ter sido bem caótico. Caótico é até um eufemismo, foi totalmente empírico. Um longo processo de tentativa e erro, sabe? Nos primeiros anos, não tinha blindagem nenhuma. Não tinha limite de tempo. Caramba! As pessoas achavam que a radiação era inofensiva ou até, terapêutica para qualquer coisa. Médicos operavam máquinas de raio-x sem proteção nenhuma. Meu Deus! E aí, com o passar dos anos, eles começaram a notar lesões severas na pele. Perda de dedos. Perda de dedos? Nossa! Sim, amputações mesmo. E o surgimento de doenças graves. Foi justamente essa observação dolorosa, das consequências biológicas que forçou a ciência a entender que a energia da radiação ioniza os átomos do corpo e pode danificar o DNA das células. Aham. E foi a partir desse reconhecimento do dano que a história da radioproteção começou a ser escrita, né? Exatamente. Evoluindo daquelas regras super rudimentares até o sistema internacional rigoroso que a gente tem hoje. É fascinante pensar que as leis que protegem a gente hoje foram escritas com base nessas lições super duras do passado. Entender isso já muda a perspectiva de quem senta lá na cadeira do dentista. Muda bastante. Mas antes da gente mergulhar nas leis e nessas barreiras de chumbo, eu sinto que a gente precisa definir contra o que exatamente a gente está se protegendo.
O que é, na prática, essa radiação dentro das salas de exames? Ótima pergunta. Esse é um passo fundamental. Para a gente desmistificar a fera, por assim dizer, a gente precisa separar a radiação em duas categorias muito distintas: Tá. a natural e a artificial. Porque a natureza da fonte muda completamente a forma como a gente lida com o risco. E no radiodiagnóstico moderno, seja numa tomografia ou num raio-x panorâmico, a radiação que a gente usa é estritamente a artificial. Ou seja, ela é, tipo, fabricada na hora. Fabricada na hora, isso mesmo. Ela é gerada dentro de um componente chamado tubo de raio-x, ou ampola, usando eletricidade. O equipamento, ele acelera elétrons numa velocidade altíssima contra um alvo de metal. Aham. E quando esses elétrons freiam bruscamente ao bater nesse alvo, essa perda de energia cinética é convertida em fótons de raio-x. Mas o ponto crucial aqui, e que todo mundo precisa entender, é o seguinte: Qual? isso só acontece enquanto a corrente elétrica estiver fluindo. Existe o disparo, existe a geração de radiação. No exato instante em que o circuito é cortado, o processo físico acaba na hora. Então, deixa eu tentar criar uma imagem visual para quem está ouvindo a gente. A radiação artificial seria o equivalente a uma lanterna superpotente num quarto totalmente escuro. Gostei. Só tem luz enquanto o polegar está lá pressionando o botão. Soltou o botão, a bateria corta a energia, a lâmpada apaga e a escuridão volta naquela mesma fração de segundo. Perfeito. Por outro lado, a radiação natural seria tipo uma daquelas pedras minerais fluorescentes radioativas, sabe? Que ficam brilhando e emitindo energia o tempo todo sem parar, não importa o que a gente faça. E que exige um baita cofre de chumbo só para ficar guardada num canto da sala. Essa analogia é excelente, ilustra perfeitamente a diferença. A radiação natural vem de isótopos que têm núcleos instáveis por natureza. Então, para buscar estabilidade, eles ficam emitindo partículas alfa, beta ou radiação gama continuamente. Não tem um botão de desliga. Diferente da máquina do hospital. Exato. E um detalhe histórico muito interessante é que fontes radioativas naturais chegaram sim a ser usadas no passado remoto da odontologia e da medicina. Mentira! Verdade. Mas hoje elas estão absolutamente banidas da rotina de radiodiagnóstico comum, porque o nível de risco e a necessidade de segurança contínua iam tornar a operação diária impraticável. Imagina ter uma pedra radioativa no consultório do seu dentista. Nossa, Deus me livre. E essa ideia da lanterna é ótima também, porque ajuda a derrubar um dos maiores mitos que eu ainda vejo circulando por aí. Qual mito? Do ar contaminado. Esse mesmo, é muito comum a pessoa fazer um raio-x e sair da sala prendendo a respiração. Sim, achando que tem uma nuvem radioativa. Achando que o ar lá dentro ficou sujo, com uma poeira de radiação flutuando perto do teto. Olha, esse é um mito super persistente, mas é fisicamente impossível no caso dos raios-x. Porque eles são luz, né? Porque eles são energia pura, ondas eletromagnéticas. Eles não são um gás ou um pó mágico. Eles viajam na velocidade da luz, que é, uns 300 milhões de metros por segundo. É muito rápido. É instantâneo para o nosso cérebro. Então, no instante em que o disparo termina, a radiação que já saiu da máquina atinge o paciente, atinge as paredes, interage com a matéria, perde a energia e é totalmente absorvida no intervalo de tempo tão curto que a gente nem processa. Ou seja, não sobra nada no ar. Zero. Não existe radiação residual flutuando. O técnico não precisa abrir a janela para ventilar a sala ou, esperar um ambiente limpar antes de chamar o próximo da fila. Nossa, isso já deve tirar um peso gigantesco dos ombros de quem ouve a gente. A luz apagou, a radiação acabou. Sim, simples assim. Mas enquanto a nossa lanterna está ligada e os fótons estão cruzando a sala, como que a equipe médica garante que o corpo humano não receba energia demais nesse milissegundo? Porque a gente sabe que existem comissões internacionais que criam parâmetros rígidos. Como que funciona na prática esse escudo físico entre a máquina e as pessoas? Bom, o planejamento físico de qualquer instalação dessas repousa num conceito universal que a gente chama de triângulo da proteção. Triângulo da proteção. Quais são os 3 lados? Tempo, distância e blindagem. É uma aplicação direta da física pura para minimizar a exposição. Vamos começar pelo tempo, que acho que é a variável mais intuitiva de todas. Tá, o tempo de disparo. Isso.
A dose de radiação que um corpo recebe por irradiação externa é diretamente proporcional ao tempo de exposição. Então, a regra de ouro para o operador da máquina é sempre reduzir o tempo de irradiação ao mínimo absoluto viável. Lógico, para pegar só o necessário para gerar uma imagem com nitidez, certo? Exato. O suficiente para o diagnóstico e nada mais. É como tomar chuva. Menos tempo debaixo da chuva, menos molhado você fica. Ótima comparação. E o segundo pilar, a distância. Eu imagino que seja a explicação para aquela cena clássica do dentista saindo correndo para fora da sala antes de apertar o botão. Exatamente por isso. A matemática e a física da propagação de ondas jogam totalmente a nosso favor nessa hora. A intensidade da radiação cai de um jeito muito brutal, de forma exponencial, quanto mais longe a gente se afasta da fonte geradora. Mas por que cai tão rápido? Por causa de um fenômeno duplo. Primeiro, os fótons que saem da máquina divergem a partir de um ponto focal. Eles vão se espalhando pelo espaço tridimensional. E segundo, as próprias moléculas de gás que formam o ar ao nosso redor funcionam como pequenos obstáculos, atenuando os fótons pelo caminho. Entendi. É o que a física chama de lei do inverso do quadrado da distância. Basicamente, se um técnico der tipo 2 passos para trás e dobrar a distância dele em relação à máquina, a dose não cai pela metade. Cai para quanto? Cai para 1/4 do valor original. Caramba, olha, isso me lembra muito como funciona uma lata de tinta spray. Tinta spray? Como assim? Pensa comigo. Se você posicionar o bico do spray a 1 centímetro de um papel e apertar, a tinta vai formar um ponto super denso, escuro e concentrado ali, né? Aham, vai escorrer tudo. Mas se você recuar tipo 1 metro para trás e der o mesmo disparo no spray, as gotículas vão se espalhar tanto pelo ar no trajeto que só uma névoa super levinha vai atingir a parede. O ar dispersa energia. Olha, é exatamente a mesma lógica. Então, quando o técnico se afasta ou sai da sala, ele não está com medo de uma explosão radioativa. Ele só está aproveitando essa dispersão desse spray invisível para zerar a própria exposição diária dele, já que ele faz isso o dia todo. Perfeito. Ele recua porque a matemática garante a segurança dele. E aí a gente entra no terceiro pilar, que é a blindagem. O que acontece quando a gente coloca um obstáculo sólido na frente desse spray de fótons? A blindagem atua para absorver os fótons que restaram antes que eles tenham a chance de interagir com o nosso tecido biológico. E isso abrange muita coisa, desde a arquitetura do ambiente até o que o paciente está vestindo. A arquitetura também? Sim. Nas paredes das salas de tomografia, por exemplo, a gente não usa cimento comum de obra. Sério? E usa o quê? Os projetos exigem uma argamassa que contém barita, que é um mineral rico em bário, super denso, ou até malhas e lençóis de chumbo que ficam embutidos dentro das divisórias, nas portas e naqueles visores de vidro, que a gente chama de vidro plumbífero. Aquela janelinha que o técnico fica olhando a gente. Exatamente. Tem chumbo naquele vidro. E claro, a gente tem a proteção direta no corpo, através dos equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. Os aventais pesadíssimos. Esses mesmos. Mas tem um detalhe muito prático sobre eles, que eu li nas fontes. A regra clássica dita que os aventais para os pacientes precisam ter o equivalente a 0,5 milímetros de chumbo para conseguir barrar a radiação primária e a que se espalha, né? Isso, a radiação espalhada. Só que, historicamente, usar aquele avental era tipo vestir uma armadura medieval de tão pesado. Mas, felizmente, a tecnologia evoluiu. Evoluiu bastante. Pelo que eu vi, hoje tem EPIs sendo fabricados com umas ligas de bismuto, tungstênio e antimônio, e eles entregam a mesma capacidade de absorção de fótons que o chumbo, mas são muito mais leves, super ergonômicos, o que deve ser um alívio enorme para o médico que passa o dia inteiro vestindo aquilo numa cirurgia. Sem dúvida, é um ganho absurdo de qualidade de vida no trabalho e de conforto para quem está sendo atendido. Mas olha, independentemente de ser o chumbo tradicional ou essa liga supermoderna de bismuto, tem uma regra de ouro na conservação desses materiais que quase ninguém do público sabe. Qual regra? Esses aventais nunca, em hipótese alguma, podem ser dobrados. Ah, não pode dobrar para guardar na gaveta? Jamais. Eles devem ser guardados invariavelmente esticados sobre uma bancada plana, ou então pendurados nos cabides bem robustos desenhados só para isso. Ah, deixa eu tentar visualizar o motivo.
É tipo pegar um clipe de papel de metal e ficar dobrando ele para frente e para trás repetidas vezes. Exatamente isso. Porque, mesmo que o clipe não quebre logo na primeira vez na sua mão, o metal vai sofrendo uma fadiga interna, né? Fadiga do material, sim. Então, se o dentista dobrar aquele avental pesado, o metal que está lá dentro na malha vai criar umas fissuras microscópicas na marca da dobra. E como a radiação é feita de fótons, numa escala subatômica, ela não precisa de um rasgo gigante no tecido de fora. Nem um pouco. Ela passa direto por qualquer microfissura naquele metal interno, né? A sua analogia foi perfeita de novo. A proteção do avental, se você dobra, acaba virando uma peneira invisível. E é por essa razão que as normas são tão incisivas no Brasil. Não basta só ter o avental na clínica. A clínica é obrigada, por lei, a realizar testes anuais de integridade nesses EPIs. Como eles testam isso? Eles literalmente pegam o avental e colocam na máquina de raio-x para radiografar o próprio avental. Um raio-x do avental de raio-x. Isso. E se a imagem revelar qualquer quebra na malha protetora lá dentro, aquele equipamento tem que ser imediatamente descartado. Não tem conserto. Uau! É muito reconfortante saber que o nível de controle chega a inspecionar a ferramenta que faz a proteção. Mas é aqui que o nosso mergulho profundo entra numa camada, eu diria, mais filosófica e médica da coisa. Como assim? Porque barreiras de chumbo, distância e tempo formam uma ótima linha de defesa física. No entanto, lendo os documentos, fica muito claro para mim que o escudo mais impenetrável de todos não é feito de barita ou de tungstênio. A verdadeira proteção primária acontece muito antes do paciente pisar na sala de exames. É invisível. O raciocínio clínico. Exato, o raciocínio na mente do médico. Você tocou no coração da radioproteção moderna agora. A proteção física atua na consequência, mas é a bússola ética e científica que atua lá na causa raiz. E, no Brasil, essa bússola é muito bem estruturada através de 4 princípios fundamentais da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNN. Tá, e qual é a base de tudo? O princípio número 1 é a justificativa. Ele estabelece uma regra totalmente inegociável: nenhuma prática médica com radiação ionizante pode ser feita a menos que ela produza um benefício líquido positivo para a pessoa. O ganho em saúde tem que superar o risco daquela exposição. E isso vai muito além de uma recomendação bonitinha de manual, né? É uma barreira legal que proíbe coisas que eram rotina no passado. Por exemplo, antigamente era super comum pedir um raio-x de tórax para qualquer um que fosse ser internado, só por precaução. Praxe de hospital. Isso. Hoje, pelo que eu entendi, exames de rotina para internação, se o paciente não tem nenhum sintoma que justifique investigar o pulmão, são proibidos. Rastreamento em massa na população inteira também é vetado, a não ser que o Ministério da Saúde consiga provar matematicamente que descobrir uma doença compensa o risco de radiar milhares de saudáveis. Exato. O saldo tem que ser positivo. O mesmo raciocínio se aplica muito na esfera do trabalho, na medicina ocupacional. Uma empresa não pode exigir exames radiológicos admissionais de um funcionário puramente para cumprir burocracia, a menos que aquele resultado vá orientar medidas diretas para melhorar a saúde daquele trabalhador. Faz todo sentido. A radiação não é um checklist de RH. Nem um pouco. E a justificativa exige que o profissional também olhe para os lados e considere alternativas. Tipo o quê? Se chega um paciente com um quadro que dá para diagnosticar perfeitamente com ultrassom ou uma ressonância magnética... Que não usam radiação ionizante, né? Isso, eles mapeiam o corpo usando ondas sonoras ou campos magnéticos. Então, esses métodos devem ser a escolha principal. A gente só usa a radiação quando ela é a melhor ou a única ferramenta possível para descobrir a verdade clínica ali. Compreendido. O benefício tem que compensar o preço biológico que a gente paga. E o segundo princípio da CNN? A otimização. A otimização é super conhecida no meio médico e radiológico pela sigla ALARA. A-L-A-R-A. Vem do inglês, que significa tão baixo quanto razoavelmente exequível. Ou seja, a menor dose possível. Mas com um detalhe importante, o conceito não é simplesmente reduzir a dose até o zero absoluto.
Porque dose zero significa não ter imagem nenhuma e errar o diagnóstico do paciente. Ah, claro, não resolve o problema. O objetivo do Alara é calibrar os protocolos, os equipamentos e o treinamento do técnico para usar a menor quantidade de radiação que ainda entregue uma imagem perfeitamente diagnosticável. Tudo isso levando em conta a realidade social e econômica daquela clínica. É uma sintonia fina constante, então. Constante. E isso nos conduz ao terceiro princípio, que é a limitação de dose. E aqui eu preciso fazer uma pausa dramática. Opa! Porque, olha, tem uma coisa muito surpreendente nos dados das fontes. A norma estipula limites numéricos muito, muito rígidos. Sim, estipula. Para quem trabalha operando as máquinas 8 horas por dia, que eles chamam de indivíduos ocupacionalmente expostos, a lei crava um limite máximo de 20 millisieverts por ano. Já para o acompanhante no corredor ou para o público em geral, a tolerância despenca para apenas 1 milisievert por ano. É a média de tolerância, sim. Mas espera um pouco aí. A gente definiu o limite de quem aperta o botão e o limite de quem passa andando pelo corredor lá fora. Qual é o limite legal de dose acumulada durante o ano para a pessoa que está sentada na cadeira recebendo o disparo? Essa é a pergunta de ouro e revela talvez o maior choque de realidade para quem vai estudar as normativas pela primeira vez na vida. A resposta, nua e crua, é: não existe limite legal de dose para o paciente. Como assim? Não existe limite? Nenhum. Nenhum. Nenhum limite numérico. Mas a gente acabou de passar os últimos 10 minutos dizendo que a radiação causa dano celular. Liberar o paciente de limites não é, tipo, dar um passe livre para hospitais serem irresponsáveis? Eu sei, parece uma contradição bem assustadora à primeira vista, mas é, na verdade, a decisão filosófica e médica mais profunda dessas regulamentações todas. Me explica isso, por favor. Imagina o seguinte cenário. Uma pessoa sofre um acidente de carro gravíssimo. Nossa, tá. Ao longo de um mês de internação na UTI, passando por cirurgias complexas e complicações, ela precisa realizar múltiplas tomografias para a equipe médica conseguir estancar vários sangramentos internos sucessivos. Entendi onde você quer chegar. Se a gente tivesse um limite anual estabelecido em lei... No 20º dia de internação, o sistema do hospital ia travar e dizer: olha, a cota de radiação deste paciente estourou, não podemos fazer a tomografia hoje de jeito nenhum. E aí, sem a tomografia, o paciente pode morrer de uma hemorragia escondida naquela mesma noite. Exatamente. A medicina entende que o risco de não fazer um exame vital e perder a vida imediatamente é infinitamente maior do que o risco estatístico de desenvolver uma complicação celular daqui a 20, 30 anos por causa de radiação acumulada. Uau, é muito pragmático. Como o exame obedece ao primeiro princípio, que é a justificativa inquestionável de salvar aquela vida agora, a limitação matemática é descartada. Mas não fica tudo solto, né? Não de forma alguma. Em substituição ao limite numérico, os órgãos reguladores estabelecem níveis de referência de diagnóstico. São tipo balizadores de qualidade. Uma meta de dose ideal, talvez. Isso. Na odontologia, por exemplo, o valor indicativo de dose de entrada na pele para um exame periapical, naquele de um dente só, é em torno de 3,5 miligrays. É um guia para o equipamento estar sempre muito bem calibrado, mas nunca um teto burocrático que te impeça de cuidar da pessoa. Isso faz um sentido absoluto. É a ética aplicada na urgência da vida real. E, bom, para fechar esse quadrado, o quarto princípio é a prevenção de acidentes, né? Exato, o quarto e último, que consiste em projetar os sistemas físicos e as rotinas de trabalho de um jeito tão inteligente que o erro humano tem uma probabilidade mínima de acontecer, evitando aquelas superposições acidentais de dose. Agora, o mais legal é que esses 4 princípios não ficam flutuando no mundo das ideias e dos livros de ética. Eles são as engrenagens de leis sanitárias bastante robustas no Brasil, e a forma como o país fiscaliza isso passou por uma verdadeira revolução de cenário nos últimos anos. Uma revolução necessária. O histórico regulatório brasileiro é uma jornada de muita adaptação. Lá atrás, nos anos de 87 e 88, surgiram os primeiros decretos tentando dar uma arrumada na casa. Mas o marco de verdade, a lei que organizou os hospitais e as clínicas do país de ponta a ponta, foi a publicação da famosa Portaria número 453. Ela foi lançada em junho de 98,
pela antiga Secretaria de Vigilância Sanitária. A Portaria 453. Ela mesma. E ela foi o grande pilar da radiologia brasileira por mais de 20 anos. 20 anos é uma eternidade quando a gente fala de tecnologia. Muito tempo. Pensa em como era a rotina de um hospital em 1998. Eram filmes radiográficos físicos, sabe, aqueles reveladores químicos com aquele cheiro super forte dentro de umas salas escuras, aquelas chapes gigantes sendo carregadas em envelopes pardos pelos corredores. Exato. O cheiro do revelador era inconfundível. A Portaria 453 regulava um mundo analógico. E, de repente, numa virada de século, a gente foi arremessado num mundo de sensores digitais, com imagens superprocessadas e monitores de alta resolução, arquivos de imagem trafegando por nuvem na internet. A tecnologia simplesmente engoliu a capacidade que a lei tinha de fiscalizar o setor. Foi justamente diante desse abismo enorme entre o texto lá de 98 e a realidade de uma clínica moderna que a Anvisa entrou em cena de forma definitiva. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A própria, criada no final dos anos 90. E vale muito ressaltar que a Anvisa não é só um grupinho de médicos dando palpites numa sala. Longe disso, né? É uma estrutura autárquica super formidável. Para criar uma nova lei dessas, envolve uma diretoria colegiada, tem a atuação de procuradores federais para garantir que a lei não vai ferir direitos constitucionais, tem corregedores, tem ouvidores para mediar o impacto gigantesco que isso causa na indústria. Movimenta muito dinheiro e a rotina de todo o país. Toda essa máquina pesada estatal se moveu para publicar, lá no finalzinho de 2019, a monumental resolução RDC 330. A tal da RDC 330. Ela mesma, revogando de vez a antiga portaria e dando aos serviços um prazo de 12 meses para todo mundo se adaptar às novas regras. E como que essa nova RDC 330 resolveu esse problema gigante do avanço tecnológico? Ela mudou totalmente o foco de visão. Em vez de olhar de forma engessada só para o tubo de raio-x e para o filme molhado, a RDC 330 passou a exigir a gestão completa de todo o ecossistema do serviço de saúde. Uma visão bem mais macro. Macro e focada na gestão de riscos e qualidade. E mais do que isso, a lei ampliou o guarda-chuva dela para realidades que antes operavam numa espécie de vazio regulatório. Ela incluiu regras super claras para a teleradiologia, que é aquele laudo que o médico dá à distância via internet. Nossa, sim, que virou padrão hoje. Passou a regulamentar as unidades itinerantes, como aqueles caminhões de mamografia que rodam o interior do país. Abrangeu a medicina veterinária, que antes ficava meio de escanteio. Os pets também fazem muito exame hoje em dia. Fazem muito. E olha, algo surpreendente. Passou a exigir um controle de qualidade mega rígido até para os métodos que não usam radiação ionizante. Tipo o ultrassom que você citou antes. O ultrassom e a ressonância magnética. Se o aparelho gera uma imagem médica para o paciente, ele precisa ter a qualidade técnica garantida por lei agora. A RDC abrange tudo. É uma estrutura que soa muito mais inteligente. A gente pode dizer que a antiga Portaria 453 era como se fosse um manual de instruções impresso de um telefone fixo dos anos 90. Cumpriu o papel dela brilhantemente, mas era de papel, imutável. Já essa nova RDC 330 funciona muito mais como, sei lá, o sistema operacional de um smartphone atual. Boa. A base do sistema está lá, super segura, mas ela permite instalar e atualizar os aplicativos de forma separada quando a tecnologia avança, sem precisar reescrever o código do celular inteiro. Você resumiu a engenharia jurídica da Anvisa. E no caso dessa lei, os tais aplicativos que organizam essas regrinhas específicas e ágeis são as instruções normativas, as INs. Ah, então a lei foi fragmentada. Sim, fragmentar a lei nas INs foi a grande sacada regulatória da agência. Se, surgir um novo tipo de sensor digital maluco amanhã, o governo não precisa passar anos debatendo no Congresso para mudar a RDC inteira. Ele só vai lá e atualiza a instrução normativa daquele equipamento isolado. E na odontologia, que é um campo imenso no Brasil, isso é extremamente organizado em duas INs que são o pilar de tudo, a de número 52 e a 53. Mas como que o dentista sabe qual instrução ele tem que seguir na hora de fazer um exame num paciente? O critério parece ser bem focado na posição da pessoa. O critério é bem lógico. É baseado pura e simplesmente na posição do receptor da imagem, ou seja, o filme
ou sensor digital em relação à boca do paciente. A Instrução Normativa 52 estabelece todos os requisitos sanitários para radiologia odontológica intraoral. Intraoral quer dizer filme dentro da boca. Isso mesmo, aquele pequeno sensor colocado dentro da cavidade oral. Isso abrange aquelas técnicas periapicais, que são super comuns para ver a raiz de um dente só que está doendo, aquelas radiografias interproximais, que o pessoal também chama de bite-wing, e as oclusais. E quando a máquina é aquela gigante e o filme fica do lado de fora do rosto, tipo aquelas máquinas que dão a volta em torno da nossa cabeça, tocando uma musiquinha. Aí a gente muda de regra. Aí entra a Instrução Normativa 53, que cuida da radiologia extraoral. É o reino das radiografias panorâmicas, das telerradiografias cefalométricas, que são, assim, indispensáveis antes de alguém colocar aparelho ortodôntico, e as imagens do crânio e da face como um todo. Cada uma com a sua regra de blindagem e calibração, imagina. Sim, cada modalidade tem seus parâmetros de qualidade detalhados separadamente na sua respectiva IN, sempre respeitando a complexidade física do exame. Mas tem um fator que unifica todas essas regras supermodernas e que, no fim do dia, é a base de tudo. O quê? A qualificação humana. A lei determina que todo indivíduo que trabalha exposto, seja o técnico, o médico ou o dentista, realize anualmente um treinamento formal de reciclagem em proteção radiológica. Sensacional. Porque, no final das contas, não adianta nada o hospital comprar um equipamento de 3 milhões de reais, ter uma lei perfeita se o ser humano apertando o botão não entender profundamente a física e os riscos daquele ato. É o conhecimento ali atualizado todo ano que sustenta todo o sistema em pé. Sem o treinamento, o equipamento é só uma máquina cara. E eu acho que isso fecha de um jeito muito perfeito o ciclo da nossa jornada aqui hoje, sabe? Porque devolve o controle e a paz de espírito para quem escuta a gente. Da próxima vez que alguém que está nos acompanhando precisar caminhar até o centro de uma daquelas salas geladas de exames, ver o símbolo amarelo e preto e ouvir o estrondo da porta pesada se fechando... Não precisa mais ter aquele pânico invisível. Exatamente. Quando a pessoa notar a espessura da parede, reparar que o técnico pegou um avental que estava ali cuidadosamente pendurado, sem nenhuma dobra para não estragar a malha, e quando escutar aquele bip super rápido da máquina, a pessoa vai ter a certeza absoluta de que nada ali é aleatório. Cada detalhezinho, junto com aquele pedido que o médico assinou justificando a real necessidade do exame, é o resultado de mais de 100 anos de evolução científica e leis otimizadas. Tudo focado em garantir que a vida humana seja protegida a qualquer custo. É um sistema admirável. E que hoje, graças a Deus, nos dá uma imensa paz de espírito para cuidar da saúde. Com certeza. Mas, sabe, a ciência não para de avançar um minuto. A RDC 330, que a gente acabou de elogiar, organizou maravilhosamente bem o nosso presente. Ela baseia todo aquele princípio da justificativa no julgamento clínico e na ética de um ser humano. O médico ou dentista é quem avalia, pondera e decide. O disparo é necessário, sim ou não. O humano no controle. Mas o futuro, um futuro muito próximo inclusive, está trazendo um participante totalmente novo e meio imprevisível para dentro da sala de comando. Ai, meu Deus. Você está falando de inteligência artificial assumindo o controle da máquina, né? Eu estou falando justamente dos algoritmos. Com o crescimento exponencial da IA aplicada ao diagnóstico por imagem hoje em dia, já tem sistemas em teste que são capazes de analisar, assim, milhares de pixels de uma radiografia em tempo real, num milissegundo, enquanto o paciente ainda está lá de boca aberta na cadeira. Nossa, muito rápido. E isso cria um dilema ético e legal fascinante que as próximas versões das leis vão ter que enfrentar de frente. Pensa no seguinte cenário. Tá, tô imaginando. Se uma inteligência artificial processar uma imagem panorâmica lá, extraoral, e julgar, pelo padrão matemático dela, que o contraste não ficou ideal para detectar uma cárie microscópica, e se essa mesma IA estiver diretamente conectada ao sistema de disparo da máquina, ela vai querer repetir a foto. Esse é o ponto. As nossas leis rigorosas de radioproteção do futuro vão permitir que um software autorize por conta própria um novo disparo de radiação num ser humano vivo, contornando completamente o julgamento clínico e aquele instinto protetor de um médico humano que poderia dizer: não, essa imagem já está boa o suficiente.
Nossa, essa é sem sombra de dúvida uma provocação gigantesca. É sobre ética, sobre saúde e os limites da tecnologia. Onde que termina a tal da otimização matemática da máquina e onde começa a barreira da decisão empática e humana na medicina do futuro? Olha, fica esse baita questionamento para cada um continuar refletindo muito depois do próximo exame de raio-x que for fazer. Muito obrigada pela sua companhia maravilhosa nesta investigação profunda das fontes e até o nosso próximo mergulho.